Boa noite, pessoal. Estamos de volta aqui para o nosso ritual das segundas-feiras. Então, eu já estou vendo aqui um monte de gente conhecida. Antônio Alves, Renato Furró, que anda meio sumido aí, Marco Baie, quem diria? Agora o QI coletivo do nosso grupo acaba de ganhar mais 10 pontos, né? E olha a turma toda aqui, Eduardo Pereira, Isaura, né? O pessoal do grupo O Investidor Cético, entre outras coisas, Adriano Aquiles. E, ó, joinha já chegando. É isso aí, apertem essa porra desse negócio aí, tá? Porque aí vocês ajudam o canal a crescer, vocês ajudam a nossa mensagem aqui a chegar ao resto do pessoal. E, ó, Breda, né, quer dizer, a turma aí, só, como sempre, só deem um ok aí pra gente saber se áudio e vídeo está tudo bem. E hoje nós vamos falar sobre fundos imobiliários, tá? Então hoje nós temos aqui a nossa figura já conhecida, que quando ele não... hoje, assim, ele está do lado de cá, né? Quando ele não está do lado de cá, ele está do outro lado junto com vocês. Quer dizer, ele é um frequentador, um habitué aqui do nosso canal, né? Mas eu vou fazer aqui as devidas apresentações. Eu vou apresentar o Rui, né? Mas antes eu quero dar um pouco de contexto, né? O porquê do tema, assim, tá? Então, assim, vamos falar de fundos imobiliários, e fundos imobiliários é uma modalidade de investimento que se tornou muito, muito popular aqui no Brasil, né? Quer dizer, que cresceu muito no Brasil, até porque, se a gente for ver o perfil do investidor típico brasileiro, o fundo imobiliário ele é uma coisa que se adapta muito bem a esse perfil, porque é aquela coisa, o brasileiro, historicamente, ele tem uma aversão aos mercados de renda variável. Isso é histórico, né? O pessoal não gosta, a gente foi educado por muito tempo naquela coisa de renda fixa e imóvel, né? Muitas pessoas que fizeram seu patrimônio imóvel. Existe uma grande desconfiança em relação à Bolsa de Valores. Tem gente que fala do escândalo do Naginarras como se isso tivesse acontecido na semana passada, né? Quer dizer, esquecendo que mudou completamente o contexto, mudou tudo isso. E os fundos imobiliários no Brasil, eles têm uma evolução interessante, que assim, eles não são exatamente novos, quer dizer, não é uma coisa que foi criada agora, já existe há algum tempo, mas não era popular. E eles começaram a ganhar popularidade, quer dizer, eu acho que o momento anterior a esse de maior popularidade dos fundos imobiliários foi em 2012, que foi quando, né, na época do governo Dilma ainda, que a taxa de juros veio caindo, a Selic chegou, então, a 7,25. E eu me lembro, e o Rui certamente deve lembrar dessa história também, deve ter presenciado isso, que a gente via, por exemplo, alguns agentes autônomos de investimento, algumas pessoas da área de distribuição de investimentos, promovendo os fundos imobiliários como se fosse uma renda fixa turbinada, né? E isso naquele período de 2012, 2013, meio que queimou o produto fundo imobiliário. Quer dizer, muitos investidores foram para o fundo imobiliário, se desapontaram porque acreditaram numa história errada. E eu mesmo ouvi, o Rui certamente deve ter ouvido isso, gente dizendo, fundo imobiliário é roubada, é picaretagem, etc e tal. Então é um caso clássico de produto que foi mal compreendido, né? E agora, nessa fase mais recente aí de queda das taxas de juros, né, os fundos voltaram com tudo, porque é aquela coisa, se a gente for ver o perfil comportamental e psicológico do investidor brasileiro, o fundo imobiliário se torna a porta de entrada ideal para o mercado de renda variável, porque ele é renda variável, mas ele tem alguns elementos que lembram a renda fixa, né? Como a renda recorrente, essas coisas. Serenidade. Então ele se torna uma coisa, vamos dizer assim, mais confortável do ponto de vista psicológico para o investidor fazer a transição. Então, o contexto dos fundos imobiliários é esse, né? Quer dizer, a Selic foi a 2%, por mais que se fale em aumento de taxa de juros, mas é pouco provável que volte a ser o que era no passado, então, provavelmente os fundos vieram para ficar, e muitos investidores começaram a se interessar pelo mesmo motivo que se interessaram em 2013. Era gente que vivia de renda e que viu a sua fonte de renda secar e começou a buscar outras coisas. Agora, falando do Rui, né, que é o nosso convidado da noite. O Rui, né, primeiro a apresentação formal dele, como ele gosta de ser apresentado, né?
O Rui, então, ele gosta de se apresentar, ele gosta de dizer que ele é português, né? Então, né? Cidadão, você é português. Vim para cá humildinho. Vim para cá humildinho. Mas você nasceu em Portugal ou nasceu em Angola? Em Portugal. Não, Portugal. Ah, tá. É. E meu pai é que foi para Angola, para a guerra, e largou o exército e me buscou junto com a minha mãe e fomos morar lá. Certo. Aí, já fora como militar. Mas aí a guerra continuou de uma maneira que acabou que ele não quis voltar para Portugal, por ideologia e tudo mais. E veio para cá. Né? Veio para o Rio de Janeiro. Então, aquela coisa, o Rui é português, né? Primeira coisa que está no currículo dele, administrador de formação, arquiteto frustrado, né? E que por conta dessa frustração rodou em praticamente todas as coisas do universo da construção civil e do segmento imobiliário, né? Então tem uma grande experiência como incorporador, e isso é uma coisa importante, porque no mercado brasileiro, né, até para também dar um pouco de contexto para o pessoal, o mercado brasileiro de fundos imobiliários tem algumas diferenças estruturais em relação ao mercado americano, por exemplo, em que aqui o fundo imobiliário ele é um ativo que ele está mais próximo do ativo imobiliário do que do ativo financeiro. É diferente dos Estados Unidos, que lá está mais próximo do ativo financeiro. Nos Estados Unidos, eles encaram o fundo imobiliário como se fosse uma ação pagadora de dividendos, como outra qualquer, né? E é empresa, né? Lá é empresa. Né? Até porque lá os fundos todos são muito grandes, diversificados nas carteiras. Aqui você tem um risco bastante concentrado em imóvel. Mas continuando a apresentação do Rui. Então, ele é administrador, incorporador e investidor. E eu vou dar uma outra qualificação para o Rui, que provavelmente ele não vai gostar muito, mas é a verdade, né? O Rui é um guru financeiro. Por que ele é um guru financeiro? Não, é um guru financeiro porque, assim, o pessoal que é mais chegado nas coisas místicas, eles dizem que o verdadeiro guru não é aquele cara que se apresenta como guru. Ele é o cara que é escolhido. Ele é escolhido pelos seus próprios seguidores. E com o Rui aconteceu isso, porque o Rui, em momento algum da história dele, ele quis, ou se passou pela cabeça dele, ele está escondendo isso de todo mundo, mas em momento algum ele quis virar um educador financeiro. Ele foi eleito. Né? Ele foi eleito. Ele foi escolhido. Né? Então, assim, o Rui ganhou um status de educador financeiro não porque ele se atribuiu, mas porque as outras pessoas atribuíram a ele. Inclusive, o Rui está aqui em grande parte por insistência do pessoal do grupo Investidor Cético no Telegram, que você tem um puta de um fã-clube lá dentro que eu vou te contar, né? Opa, que legal! Então, nesse aspecto, o Rui é um guru porque ele foi escolhido pelos seus seguidores. Ele não foi, né? Ele não é o guru pejorativo, que é o cara que sai dizendo: ei, pessoal, eu sou guru, comprei meu curso, aquela coisa. Então eu sou. Não, gostei. É um guru de verdade, né? Um guru no aspecto espiritual da coisa. Legal. Porque aquela coisa, o pessoal te elegeu, né? Quer dizer, as pessoas que poderiam ir atrás de um monte de gente aí que são educadores mesmo, profissionais, né, que se apresentam profissionalmente com isso, optaram por ir atrás de você, né? Então, o Rui é um educador financeiro involuntário, né? Ele entrou numa roubada aí que ele não sabia que ele ia entrar, né? É mesmo, né? E aí, assim, o Rui, ele tem desenvolvido, além dele ter um conhecimento profundo dos imóveis, né, ele vem desenvolvendo uma tese muito interessante que a gente vai explorar aqui, que é a correlação entre... Eu sei que alguns de vocês vão achar que isso é óbvio, eu vou explicar por que não é, tá? Mas, assim, a correlação entre a performance dos imóveis, do aluguel e a curva de juros, né? Por que isso parece óbvio? Porque todo mundo tem aquela ideia de que o mercado de renda variável, de uma forma geral, é correlacionado de forma inversa com os juros, né? Então fala assim, se os juros caem, a bolsa sobe. E aí aquela hora que eu tenho que dar um puxão de orelha, dar um tapa na cara, assim, e falar, ô meu chapa, olha os Estados Unidos, olha o Japão, olha a Suíça, onde tem juros negativos, e me diz se lá a bolsa não cai. E cai, às vezes por longos períodos.
Mas aí que tá, né? Quer dizer, como no Brasil nós temos muito mais essa proximidade com o ativo imobiliário, e tem a questão da perenidade, que é importante que você mencionou. Então, essa comparação entre juros e yield, vamos dizer assim, começa a fazer sentido de um jeito que não faz tanto sentido se a gente for ver nas ações, né? Exato. E aí, assim, agora que eu fiz essa apresentação aí, né? É aquele momento em que... O fundo imobiliário é na veia, né? O fundo imobiliário na veia. As ações é um pouco diferente. Então esse é o momento em que eu entrego a live para o Rui, primeiro para ele corrigir todas as coisas erradas que eu falei na apresentação dele, né? E depois para ele, então, fazer as introduções, né? Quer dizer, começar no assunto fundo imobiliário e para ele dizer como que é a visão dele, né? Quer dizer, qual é essa visão dele que é tão diferente que levou ele a ser eleito um educador financeiro sem ele querer, né? É verdade, eu nunca pensei que ia estar do lado de cá, né? E as pessoas chegaram até a me colocar com apelido de protetor dos cotistas. Eu não sou, coitado, protetor, eu sou apenas um investidor, como todo mundo lá do chat, e sempre estive lá no chat e me sinto mais de lá do que daqui, porque eu assumo a humildade de entender que eu não tenho essa capacidade toda de educador financeiro. Mas, Rui, eu já vou dizer, tá? Que se depender da maldade do pessoal aqui, eles vão te socar hoje. Olha o Flávio aqui, ó. Concentrem suas perguntas. Deixa eu até botar aqui. Cadê o negócio aqui? Show, né? Concentrem as perguntas. Vamos formular eles vão fazer as perguntas mais cabeludas que eles puderem, tá? É isso aí, pessoal. Vamos arrancar tudo que está dentro da cabeça do Rui, hein? Se preparem. Eu sou um investidor, como todos eles. Eu fiz administração contra a vontade, como o senhor falou ali, foi muito interessante. Eu queria fazer arquitetura. Tá? A primeira vestibular, quando eu nem podia fazer vestibular, foi para arquitetura, para ver como é que era o vestibular na UF em Niterói. Aí, quando eu fui fazer mesmo, meu pai e minha mãe, principalmente minha mãe, não, você vai fazer administração, hein? Não, olha os negócios do seu pai, os negócios do seu pai. Final da história. Passou os anos, eu trabalhei alguns anos com meu pai e, logicamente, logo eu fui a minha vida. Fui minha vida. Fui juntar meu patrimônio com o meu trabalho, mas sou muito grato pela experiência que eu tive. Professor, desde que de menino, as pessoas têm que entender o seguinte: a minha família, eu criança, já sou avô, eu criança, a minha família, o meu núcleo familiar, tá, já tinha empresa de administração de imóveis próprios. É uma empresa de administração de bens, de imóveis. Sim, está no seu DNA. Isso. Então, quer dizer, isso é uma gestora de fiduciária. Eles já tomavam conta de imóveis, documentos, aluguéis, reformas, que agora se fala em retrofit, que é o nome mais bonito, né? Tudo tem que se falar em inglês, mas reformas, contratos e por aí afora. A vida foi nisso. Tanto que chegaram a um ponto de montar hotel, e que também é aluguéis de apartamento. Você chegou, inclusive, a operar hotel, né? Sim, eu trabalhei. O meu primeiro emprego, com 14 anos, foi em hotel. Foi em hotel da minha família. E meu pai me botou para trabalhar em todos os setores. Meu pai dizia que para você saber mandar, você tem que saber fazer. Aqui não tem negócio de playboy. Tá? Então, o que acontece? Eu trabalhei em garagem, em arrumação de quarto de motel, copa de motel, de hotel, recepção, portaria. Eu fiz tudo que você imaginar em hotel. Até um dia que meu pai disse assim... Você já teve que desentupir privada de hóspede no meio da madrugada? Limpar aquilo que você está pensando em banheira, entendeu? Eu já fiz tudo. E a gente tem que entender o seguinte, chegou uma hora que meu pai disse, agora sim você está apto a ser gerente. Um gerente de um hotel. E a vida foi que aí depois, lógico, eu fui juntando meu dinheiro, fui a minha vida, e depois de muitos anos, tá, por uma situação de uma diferença de ideologia de uma sociedade que meu pai tinha com os ex-sócios, depois de 30 anos, se separaram e acabou que eu voltei já como dono. Quer dizer, eu peguei a parte dele,
uma parte dos ex-sócios, meu pai pegou outra parte, e a gente ficou como só eu e meu pai como do hotel. Fiquei mais algum tempo, mas aí eu já não voltei a operar mais o hotel. Meu pai continuou no ramo, né? E eu nos imóveis, eu tinha um restaurante na Lapa, e eu já estava com esse negócio de comprando e vendendo casa, reformando e tal. Aí eu continuei com imóveis, mas para o hotel eu não voltei diretamente. Assim, mas você fez uma transição, né? Quer dizer, você trabalhava numa coisa que era a prestação de serviço no imóvel, não o imóvel em si, né? E aí, eventualmente, você passou, então, a trabalhar com o imóvel. Quer dizer, você deixou de ser um prestador de serviço para ser um prestador de infraestrutura, né? Isso aí, eu comecei a construir pequenos imóveis, depois imóveis maiores. Participei numa sociedade para fazer um prédio, como sócio, não de frente, mas como sócio, até para ganhar expertise de construir prédio. E hoje eu fiz condomínios pequenos de 8 casas, mas hoje eu prefiro fazer casas de alto padrão. Eu acho que está mais no meu DNA. Casas grandes. Isso é uma atividade fora dos fundos imobiliários, naturalmente. Fora dos fundos imobiliários. Porque eu acabei entrando nos fundos imobiliários porque eu queria renda passiva. Sim. Entendeu? Aí o que acontece? Como eu tinha conhecimento de administração, foi a vida inteira, foi o primeiro passo, tá? Mas foi um passo muito mais fácil para conhecer, para estudar. Tanto que foi tão fácil que eu comecei a me divorciar de fundo imobiliário. Olha que interessante. Porque quando você começa a conhecer as entranhas, começa a conhecer as coisas, tu começa a analisar diferente de que é o famoso restaurante, né? O conheça a nossa cozinha. É melhor você não conhecer, né? Isso aí, exatamente. E todo mundo sabe que quando os rendimentos nominais, tá, das cotas começaram a cair, eu comecei na luta no chat. Aí, o que acontece? Tanta luta, aparecia aquilo lá de cá. Mas eu nunca fui bloqueado em canal nenhum. Só uma pergunta, Rui. Essa fase que você falou de declínio das cotas, que foi quando você começou a ficar mais ativo aí, isso foi anteriormente a essa fase? Eu digo assim, pós 2013, né? 2017 para cá. Tá, então foi antes desse ciclo atual, quer dizer, não foi a coisa mais recente, né? Foi quando eu estava saindo a Dilma. Tá. Saiu a Dilma, entrou o Temer, 17 não, 18, 17 para 18. Tá? Quando entrou o Temer, os juros começaram a cair. Mas os rendimentos começaram a cair também, por cota. Tá? Aí não foi não aconteceu o inverso normal, porque pelas taxas baixando, começou a ter muita subscrição. E essas subscrições, em cima de subscrições, com cada vez cap rates menores, foram prejudicando os rendimentos nominais. A cota é uma coisa, rendimento é outra, gente. O professor, quando introduziu no começo, falou em preço de cota, valor patrimonial. Essa que é a relação. Tá? Os rendimentos diminuíram por causa das agressões, das subscrições exageradas. E foi aí que eu comecei a aparecer no chat. Mas o professor nunca foi bloqueado em canal nenhum, sempre foi muito atuante no chat dos canais de fundos imobiliários, mas nunca fui ouvido, nunca fui considerado. Até Sim. que o que eu mais... comum. Tá? Era um comum. E olha que eu já cheguei Eu, com mais de 10 anos de educação financeira, eu te digo que é a coisa mais comum do mundo você ter a sensação de que você está falando para o vazio. Né? Mas eu chegava, às vezes, a ficar com 40% do chat, de tanta... para o cara me responder. E o pessoal chama de flotar, né? Flotar, que é a mesma coisa, né? Eu fazia perguntas diferentes, formava outras frases, mas era para ver se me olhavam, mas não me olhavam. Tá? Então, a única pessoa que respondia um pouco mais era o professor Arthur. Sim. Tá? O Arthur, logo eu arrasto ele para cá. Ele me respondia, ele nos chats, nos comentários fixos, estava sempre ajudando, e ele começou a me perceber que eu tinha algum conhecimento, tá? Mesmo não tendo amizade nenhuma, nada disso.
ele soube alguma coisa da minha história com algumas trocas de mensagens. Aí, numa lives que ele fez com o Will, ele comentou, quando me viu lá nos comentários, ele falou, Will, é muito legal quando a gente, além de passar informação, tá? As nossas informações são passadas adiante por outras pessoas. Como tem o Rui das Neves aqui. O Rui das Neves dá aula para os grupos, que ajuda muita gente a entrar na Bolsa de Valores. Era verdade, eu fazia muito isso. Aí o Will ficou assim, é mesmo, tal? Aí ele me chamou. O pessoal do chat, que já era conhecido no chat, em todos os canais eu era muito, muito atuante, o pessoal, não, pronto, fiz a primeira live, aí pronto, aí começou. Aí você virou aquilo que você não planejou, né? E eu comecei a bater muito nas teses que eu sempre defendi, com a ideologia e viés público. Qual é o meu viés? Viés de cotista, de minoritário. Apenas isso. Inclusive, é o comentário do Anderson, que anda meio sumido aí, né? Agora ele voltou a aparecer no Instagram. Exatamente. Falou, bloquearam, mas pularam as perguntas, quer dizer, fizeram uma censura branca contra você, né? Exatamente. E teve gente que às vezes clicava, quando percebia era eu. Sabe o que eles falavam, professor? Você já é conhecido de mercado. Aí dava aquela volta para responder a minha pergunta, pumba, e ia. Aí o que acontece? A força, eu agradeço muito aos canais que me deram voz, tá? O Will, que foi o primeiro, que me deu muita voz, o professor Ângelo Deholder, Bruno Macedo, o Tiago do Rendas, o pessoal foi me dando força, voz. Acabou que chegou um ponto que as minhas teses, as minhas discussões, elas fizeram efeito. Fizeram efeito. Até o final do ano, eu me sinto vitorioso, me sinto feliz, porque os canais de fundos imobiliários, que hoje eu não sigo mais, tá? Estão discutindo as taxas de gestão, as taxas de subscrição e outras coisas mais. Quer dizer, rolou uma discussão. Eu não inventei a roda. Essas discussões já aconteceram, professor. Só que elas estavam esquecidas. E pelo crescimento, que eu até tenho uma apresentação para mostrar pequena, pela baixa qualidade ou baixo conhecimento que teve da entrada dos novos CPFs na Bolsa, eu entendo que ficou muito fácil dominar o intelecto desse pessoal. Como o senhor usa muito, né, aquele viés cognitivo, né? Você começa a chegar a um ponto do que as pessoas pensam que entendem, e você chega para elas e fala assim, olha só, você está vendo isso aqui? Isso aqui é um cigarro. O cara, caramba, mas não é um lápis, não. Eu falei, não, lápis até um certo horário, depois vira um cigarro. E o cara acredita, entendeu? E por quê? Porque o cara entende muito. Se o cara entende muito, ótimo, parabéns. Eu entendo, eu sei que as pessoas, os especialistas entendem muito. Mas isso não dá autoridade de você colocar a sua informação como uma verdade. Então, eu acabei sendo o oposto, colocada como se fosse uma pessoa da oposição, o inimigo, entendeu? O cara ao contrário. Essa é uma discussão que a gente teve no grupo, né? Veio ferrar os fundos imobiliários, colocar os fundos em ataque, e por aí afora, e nada disso. Isso que você descreveu é a chamada falácia genética, né? Depois a gente fala sobre isso. Aí começam a minar as teses, começam a ir extremos. Você, quando vai falar bem de ação, professor, o que acontece? O cara chega assim, a ação é muito bom, você ganha muito dinheiro. Olha a Magazine Luiza. Sim, pega aquele caso pegado ali com lupa, né? Com lupa. Mas tem muita sacanagem nas ações. Olha aí o IRB. Pronto. Mas você não esquece que tem trocentas empresas que têm uma qualidade boa, entendeu? Que elas oscilam, tem problemas com qualquer empresa, como qualquer ativo, que não são usadas como esse exemplo. E aí é o viés de disponibilidade. Exatamente. Aí eu venho com a tese, que é a minha principal tese, que é as taxas de gestão por receita. Aí eu tenho que usar aquele exemplo da imobiliária,
que ela cobra por receita. Aí o que acontece? Começam a minar os canais todos. Isso aí não é guerra com ninguém, nada disso. Você não conhecer, não necessariamente você é inimigo de ninguém. Não é guerra, Rui, mas é aquela coisa, você está indo diretamente no ponto fraco do gestor, e que é o único, assim, a taxa de administração, isso é um negócio que o investidor muitas vezes quer. Aliás, antes de concluir, ó, o pessoal falando aí que a turma está dando pouco like, deem like nesse negócio aí, façam o meu canal crescer, se inscreva no canal quem não está inscrito, e quem não está no grupo Investidor Cético, olha na descrição e vai lá. Mas, enfim, Rui, o que estava falando é assim, a taxa de administração, isso não só em fundo imobiliário, mas em qualquer investimento, é o único fator sobre o qual o investidor consegue ter algum controle, né? Porque você não consegue ter controle sobre retorno, você não consegue ter controle sobre risco, você não consegue ter controle sobre nada, né? É o único fator que dá para controlar. Então, quando você ataca isso, né? Quer dizer, você está atacando um ponto muito sensível, né? Que é a única coisa que um gestor pode fazer algo a respeito. Porque se você cobrar rentabilidade, o gestor vai dizer, eu não tenho o que fazer a respeito. E é verdade, né? Agora, a taxa de administração, não, né? Exato. E outra que é assim... Pior que a taxa era uma delas, né? E no Brasil, né? Quer dizer, até por conta dos juros altos, muito históricos que a gente tem, o pessoal nunca deu importância para o custo, porque é aquela coisa, o pessoal investia em fundo de renda fixa pagando 2%, 3% de taxa de administração, numa época que dava 20% ao ano. Então esse custo saía na urina, né? Quer dizer, agora quando os retornos começam a cair, isso começa a se evidenciar, né? A taxa de performance, ninguém ligava para isso. Ela não deixa de ser uma comissão por ganho? Se o gestor não começar a fazer um monte de manobras, ele não dá uma rentabilidade. E não é também uma comissão, não deixa de ser uma comissão direta. Sim. Aí, quando eu comecei a usar o exemplo da imobiliária, tá? Logicamente, eu não sou imbecil, tá? E conheço muito bem o que é uma gestão de fiduciária, porque a família foi... eu conheci, criança já a família era disso. Tá? Eu tenho parte da minha família que tem um prédio inteiro na Rio Branco, tá? Que já tentaram, o fundo imobiliário tentaram comprar. Gestão fiduciária, a fiduciária lá do Parque de Diversão dos Adultos. Olha só. Não, mas eu sei. Foi um ato falho. Eu sei qual é o recado que você tentou passar. Eu concordo com você. Né? Aí o que acontece? Eu perdi até a linha de raciocínio. Bom, mas assim, eu vou te colocar na linha de raciocínio de novo. É responsabilidade fiduciária, não fiduciária. Aliás, assim, isso é interessante, porque é o oposto, né? Porque a responsabilidade fiduciária é a responsabilidade do gestor colocar o interesse do cotista na frente de tudo, né? O cotista tem que ser priorizado. Quer dizer, se você tem um shopping center, e eu lembro, por exemplo, um curto período da vida, eu trabalhei como gestor de uma empresa que era do setor imobiliário, que ela não era de fundo imobiliário, mas ela era um objeto de uma emissão de CRI, né? E então, assim, a empresa era fiscalizada pela CVM, até para você trocar o tapete do elevador, você tinha que prestar conta para a CVM, né? Então, na gestão de um imóvel, por exemplo, se o cara tem uma gestão fiduciária correta, ele vai fazer tudo em prol do cotista e vai prestar conta de tudo para o cotista. Agora, se ele não coloca o cotista em primeiro lugar, é a gestão fiduciária mesmo. Né? Exatamente. Aí o que acontece? Quando eu tento fazer algumas lives com aquela didática quase de criança, para explicar aos novos CPFs que vieram da renda fixa, que não tem a menor noção do que é um fundo imobiliário, na verdade, tá? Aí o que acontece? Começam a minar dizendo que, olha, não podemos comparar contratos, imobiliariazinha que faz contrato de aluguel com fundo imobiliário. Não é isso. É a tese. Tá? A gente não pode minar um assunto sério, é tese. Tá, então, falando em tese,
né? Falando em... Eu quero agora começar a explorar um pouco esse negócio da tese. Ó, tem cadê? Peraí. O Paulo HJ Vídeo aqui, que ele fala uma coisa que eu vou pedir para você embutir na resposta, tá? Que é assim, o que é uma taxa de administração boa? Se é que existe resposta para isso. Mas quando a gente fala de tese, né, Rui, você estava falando, por exemplo, da questão da correlação com juros, né? Quer dizer, juros caindo, as pessoas começaram a fazer emissão. Quando você começa a fazer emissão, uma das primeiras coisas que vem à cabeça é valuation, né? Até porque a avaliação de imóvel é uma coisa complicada, porque é um ativo ilíquido, um ativo que não tem, né, não tem formação muito perfeita de mercado, tá? E eu sei que esse também é um problema que você ataca, até porque por você ter sido do segmento imobiliário e incorporador, você tem um conhecimento sobre a avaliação de imóvel que o investidor típico não tem, né? Então, assim, essa questão, né, que a gente pode associar, por exemplo, a associação entre juros e yield é muito clara de ver, né? Quer dizer, você vê se juros sobe, o custo de oportunidade do aluguel sobe junto, né? Agora, no caso da avaliação, por exemplo, né, quer dizer, o que eu queria que você comentasse assim, num momento em que a taxa de juros começa a cair, o investidor começa a ficar ansioso e ele começa a querer botar o dinheiro dele em algum lugar, até que ponto isso pode interferir de forma maliciosa ou não nas avaliações dos imóveis? Esse é um ponto, tá? Porque esse também é um ponto no qual o gestor pode ter algum controle. O outro ponto é esse ponto aqui levantado pelo Paulo, que é a questão da taxa de administração. O que a gente pode considerar uma taxa de administração correta? Eu imagino que isso está embutido, tá? Porque são fatores fiduciários, né? Mas existe uma palavra que diz justa. Tá. O que é justa? Tá? É quando eu, no meu entender, o gestor e o cotista, tá? Eles sofrem no amor e na dor. Tá? O próprio mercado ele se autorregula. Tá? Não existe taxa ideal. Cada fundo tem a sua peculiaridade. Existem fundos de gestão ativa, passiva, multiativo, multi-inquilino, monoativo, multi-inquilino, papel, FOF. Cada um tem que ter suas travas. Tá? Não existe aquele modelo único. Isso aí não adianta. Professor, tem sido feitas lives de especialistas falando sobre isso. Eu não estou assistindo mais nenhuma, que eu não quero. Porque não adianta tentar discutir uma tese para tentar minar. Cada fundo específico ele vai ter que ser o seu tipo de taxa cobrada. Mas que no caso do fundo imobiliário, mas no final todas elas têm que ter a correlação paralela. Deu um bom rendimento, o cotista ganha junto. Deu pouco rendimento, o cotista e o gestor ganham juntos. Eu acho que qualquer maneira que eles façam, com travas, com taxas mínimas, porque tem muito fundo, professor, que cobra pelo valor de mercado, tá? Mas eles têm valor mínimo de cobrança. E a maioria dos especialistas não estão falando isso. Eu acho o seguinte, sempre a comissão, eu acho que é a mais justa. Sempre. Independente que for. Agora, o mercado, quando chegar, um ativo tem... Quando você fala comissão, você está querendo dizer a taxa de performance típica. Tá. A taxa de performance, ela morre. Porque quando você recebe um percentual, ela já é automática. E não adianta a pessoa ficar com medo de que o gestor vai fazer besteira. Não, porque você tem que fazer trava. Tem que ter muita trava. Esse último ano foi disseminado pelos especialistas para darem total carta branca para os gestores. E eu fiquei muito preocupado com isso. Não que eu não confie neles. Ao contrário, o cara, para ser um gestor de fundo, o cara tem que estar no topo da cadeia. Certo? Mas eles são profissionais que têm família, como qualquer pessoa.
Sim, os interesses se desalinham, né? Desalinham, entendeu? Até porque o investidor, até porque é aquela coisa, o típico investidor de fundo imobiliário, normalmente ele é um cara com um horizonte de curto prazo, né? Desculpa, de longo prazo. Tá pensando na aposentadoria, essas coisas todas. E o gestor de fundo, né? O incentivo maior dele é no curto prazo, quer receber bônus, quer receber esse tipo de coisa. Ele é um assalariado, né? É verdade. Gente, eu não vou falar de ticket específico. Eu estou vendo que as pessoas estão colocando ticket. Primeiro, não tem CNPI, e não estou aqui para isso. Estou aqui para discutir uma tese. Falar do mercado, né? E eu nem estava com ideia a mais de fazer live sobre o assunto. Eu acho que minha função social ela já aconteceu. O Rui só está aqui. O Rui só está aqui nessa live pelo clamor do pessoal do grupo Investidor Cético. Também, e pela consideração à sua pessoa. Entendeu? Que eu gosto muito. A casa agradece. E estou sempre no show, você sabe disso, a gente sempre brinca que eu te amo e tudo mais, e isso é verdadeiro. E não tem aqui, não tem por que mentir nem nada, eu nem sabia, nem imaginava que eu ia cair também aqui. Com muito orgulho de estar numa live com um professor da sua qualidade, é um orgulho imenso. Não vou falar de ticket, tá, gente? Gente, perdi o raciocínio, professor. Então eu vou te colocar de volta. Eu estou um pouco tenso. Não tem problema. A gente estava falando das questões de taxa, das questões de alinhamento e desalinhamento de interesse entre cotista e gestor, mas eu queria agora colocar a gente no caminho, que é o caminho do título da live, isso, que é a perspectiva do mercado para o curto prazo, e curto prazo que a gente falou assim até os 3 anos, né? Porque o que eu queria saber de você? Em primeiro lugar, o que você está esperando para os próximos 3 anos? De mercado, tá? A gente não está falando de fundos específicos. Até porque a gente sabe que o mercado brasileiro é um mercado imaturo em vários aspectos, é um mercado excessivamente fragmentado, você tem muito fundo de um imóvel só ainda, né? Eu sempre gosto de fazer a comparação, que é com o mercado brasileiro e o mercado americano, em termos relativos, né? Quer dizer, a quantidade de fundos imobiliários em relação às ações. Quer dizer, o mercado americano, nos Estados Unidos, você juntar a NYSE e a Nasdaq, você tem mais de 6 mil ações de empresas, né? 6 mil empresas listadas na Bolsa. E você deve ter uns 200, 300 fundos imobiliários no Brasil, nos Estados Unidos inteiro. No Brasil, a gente tem menos de 500 empresas listadas na Bolsa e deve ter uns quase 290 290 no fundo imobiliário. Então, assim, em quantidade, né, quer dizer, mais de metade do mercado brasileiro né, nós temos mais de metade das ações, mais de 50% da quantidade de ações. Então, é muito grande o mercado brasileiro. Só que você vai ver nos Estados Unidos, você tem fundos gigantescos, né, altamente diversificados por dentro. Aqui no Brasil, você tem muito fundinho fragmentado. Então, uma das perguntas que eu queria te fazer, Rui, é assim, você como que está acompanhando o mercado? Então, primeiro, você vê possibilidade de consolidação e talvez um amadurecimento do mercado? Essa é uma pergunta. Amadurecimento, sim, ele está acontecendo. Os fundos estão crescendo. Tá? De forma errada ou não errada, na minha opinião, como investidor, mas estão crescendo. E é bom crescer. Ele tem que crescer. Tá? O tamanho dos fundos dão cada vez mais solidez. Tá? E dão perenidade. Agora, a gente tem que crescer com responsabilidade. Essa é a minha opinião. Sustentável, né? Crescer de forma sustentável. Não é uma maneira maluca, como eu vou mostrar aqui, se o senhor quiser. Não, vamos lá. Vou colocar aqui. E aí, eu vou colocar aqui a tela, e aí também eu queria que depois você falasse, então, assim, das suas perspectivas do mercado para os 3 anos, né? Quer dizer, de como fica o mercado como um todo. E o que o investidor, na sua visão, tem que olhar nos próximos 3 anos? Quer dizer, quais são os fatores principais? Porque hoje a gente sabe que o investidor típico de fundo imobiliário, ele vai olhar setor, né? Então ele fala assim, é shopping, é isso, aquilo, e vai olhar yield, basicamente, né? Quais são as coisas que você acha que o cara tem que olhar? Infelizmente, a gente vai falar aquela mesma coisa de sempre.
veja a qualidade dos imóveis, a localização, aquela coisa de todos o profissional, o educador financeiro fala. Você vai ver papéis, qual é o rating, quais as garantias. Isso, professor, já tá famoso. Eu sei, mas olha só, Rui. Mas não eu vou te fazer uma pergunta sacana. Agora eu vou fazer uma pergunta sacana, né? Que a gente estava falando, por exemplo, da comparação entre mercado brasileiro e mercado americano. O fato de que aqui no Brasil as pessoas, os experts, os educadores, dizem para os investidores que eles têm que, de alguma forma, entender o imóvel, ver a qualidade do imóvel, isso por si só já não é uma amostra de que existe alguma coisa errada no mercado de fundos imobiliários? Porque, porque o pequeno investidor... É para confiar o investidor, né? Porque o investidor não é não confiar no gestor. Quer dizer que o gestor pode botar imóvel ruim? Eu digo isso pelo seguinte, porque num típico... Aí está o pessoal falando dos fundos americanos, né? Os REITs, né? Escreve-se REIT, né? A pronúncia é REIT, né? Mas, por exemplo, os fundos americanos, eles são tão grandões e tão diversificados que o investidor não precisa ver os imóveis que estão lá dentro. Ele parte do princípio, né? Aqui no Brasil, você ouve o discurso do típico educador de fundo imobiliário, você sai daquele discurso achando que para investir em fundo imobiliário você vai ter que entender de imóveis, né? O que pode até ser verdade com essa estrutura do mercado brasileiro muito fragmentada, mas isso não deveria ser, isso não é o certo, né? É verdade. Professor, existe um REIT americano, né, que tem 5.700 imóveis em 49 estados. Como é que o camarada vai olhar os imóveis? A localização deles? Não há condição. É por isso que nos Estados Unidos ele analisa o REIT como quem analisa uma ação. Um DRE. Olha uma DRE. Lá faz todo sentido você olhar a yield, você olhar os indicadores tradicionais. Quer dizer, você analisa igualzinho, você analisa uma ação. Então, o ponto é esse. Quer dizer, se não tiver... E aí, agora é minha opinião, né? Mas, assim, se você não tiver o mesmo grau de simplicidade para o pequeno investidor analisar com meia dúzia de indicadores, ou até usar um gráfico, se ele quiser, fica muito complicado, porque você está botando a atribuição para o pequeno investidor, dele falar, ele vai ter que entender de shopping, ele vai ter que entender de zoneamento, ele vai ter que entender se tem, sei lá, um lixão debaixo do... Analisar o entorno para saber se tem algum outro problema, uma outra construção que vai dar sombra, que vai... É um negócio de doido. Mas... Às vezes eu fico com a sensação de que os educadores estão sendo assim um pouquinho preguiçosos, né? E jogando para o investidor responsabilidades que ele não deveria ter. Eventualmente ele tem, porque o nosso mercado tem uma estrutura falha, né? Mas ele não deveria ter. Se você tivesse no mercado americano, você não ia estar olhando para o fundo, porque o fundo tem 5 mil... Desculpa, o imóvel, porque o fundo tem 5 mil imóveis, né? Não tem condição. Então, veja bem, não está acontecendo isso, professor. A realidade é o seguinte, pode-se falar tudo. Como é que pode você olhar a cotação hoje, que não tinha essa variação que tem, pelo menos até uns 3 anos atrás, aquele mês deu o valor nominal do rendimento caiu, automaticamente a cota cai. Dá um não recorrente é público, sai em fato relevante, todos os especialistas falam, não adianta, naquele mês a cota vai lá para o céu. Isso prova que cai tudo em terra os estudos, tudo. Perdeu essa noção. As pessoas estão comprando fundos de papel, onde o valor patrimonial ele é cravado, porque é uma função de banco, vamos dizer assim, tá? Pagando 1,4, quer dizer, você está dando R$140 num patrimônio de dinheiro de 100. Faz sentido prático? Não faz. Mas aí o que acontece? Os especialistas falam o quê? Mas está pagando, você está pagando bem, entendeu? Você está dando retorno, a gente paga. Não é assim, eu acho que não é assim. Isso não esquecem totalmente de gerenciamento de risco, esquecem a perda patrimonial,
E isso está errado. Isso está errado na minha concepção. Por isso que eu parei de ver praticamente todos eles. Professor, vou falar aqui sobre a tese. Então enquanto você prepara a sua apresentação, eu só quero fazer um último comentário meu, assim, que o meu sonho, né? Quer dizer, eu sonho com muitas coisas, né? Eu sonho com todo mundo feliz, com a paz mundial, com o fim do coronavírus. Eu sou um cara muito sonhador, né? E um dos meus sonhos é que o mercado de fundo imobiliário amadureça, e caminhando nesse sentido do mercado americano, de você ter fundos grandes que sejam diversificados internamente, para que o investidor não tenha que analisar imóvel, né? Porque assim, eu vou falar por mim, né? Eu já fui muito criticado quando eu falo de fundo imobiliário, porque eu digo assim, eu analiso o fundo imobiliário como quem analisa a ação. Por quê? Porque a primeira vez que eu estudei sobre fundo imobiliário, eu estudei em material americano, e nos Estados Unidos eles têm essa visão, eu fiquei com um vício, né? Só que eu tenho uma outra opinião sobre isso, que é assim, eu não quero e não vou entender de imóveis. Porque se eu tiver que entender de imóveis, quer dizer, se eu tiver que entender mais um negócio desse na vida, eu não vou investir em fundo imobiliário. Porque eu não quero entender imóvel, eu não quero saber se o shopping é bom, se o prédio é bom. Aliás, assim, no shopping, se eu puder, eu não entro no shopping nem como cliente, né? Eu não tenho nenhum interesse em saber como é que aquele negócio funciona. E muitos investidores, assim, investidores de bolsa, de ações, quer dizer, eu desafio qualquer um que invista numa empresa, sei lá, tipo uma Múltiplos da vida, qualquer coisa dessa, que me venha aqui em 2 minutos consiga me explicar de forma clara e objetiva o que eles fazem. Não sabe, não tem como explicar, tá? Só a explicação superficial. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, os investidores, eles conseguem investir com segurança em ações sem necessariamente entender o que essas empresas fazem. Inclusive, se está no espírito... Isso está no espírito da empresa de capital aberto, né? Quer dizer, existe uma lei das SA exatamente porque as empresas de sociedade anônima têm acesso à poupança popular. Né? Outro dia eu tive uma discussão dessa até com um cara da CVM. Tá? Acho que eu já comentei aqui numa live, um cara na CVM em off, né? A gente estava comentando assim sobre a idiotice do investidor, né? Do investidor médio. E o cara da CVM falou assim, mas o investidor ele tem o direito legal de ser idiota. Né? Eu vi. Tudo bem, se a CVM funciona, não funciona, isso aí é outro assunto. Mas o investidor ele tem o direito legal de ser um idiota. Né? Então, é aquilo lá. E isso a gente está falando de uma forma grosseira, mas é para dizer assim, o investidor ele não precisa e não deve, né, ter que entender profundamente o negócio das empresas, a não ser que ele queira muito, a não ser que ele não tenha nada melhor para fazer da vida, né? Até porque as empresas que são de capital aberto, elas têm que se enquadrar uma série de requisitos de governança, etc., porque parte-se do princípio de que o investidor não conhece e não vai conhecer aquele negócio, né? E com o fundo imobiliário deveria ser igual, mas não é, porque o Brasil ainda tem um mercado disfuncional, né? É verdade, verdade. Vamos lá. Primeiro aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, isso aqui está errado, tá, gente? Há uma fraude de imagem aqui, que o nosso professor tem 1,92 m. E eu, há uns 20 anos atrás, 94, e eu, quando me media, uns 20 anos atrás, que eu não quis me medir mais, eu tinha 1,70 m cravado. E hoje devo estar diminuindo, porque eu tô ladeira abaixo, e essa foto do mesmo nível aqui de altura está uma fraude. Mas tudo bem, vamos lá. A maravilha dos editores gráficos é que você consegue alinhar a imagem exatamente pelo topo da cabeça, né? Então, veja bem, essa reportagem aqui é deste mês, tá? Não vamos ler a reportagem, mas eles estão... eu não lembro qual foi esse símbolo aqui, eu não lembro qual foi a... Infomoney. Infomoney. Eles estavam comentando aqui sobre os dividendos, o retorno dos dividendos que estão desabando. Tá? Aí eles estão falando aqui de cada tipo de ativo, qual foi a queda, mas o que interessa é o geral aqui. Tá? Veja bem que desde 2017, foi quando eu comecei a brigar no chat, os yields têm caído. Tanto que a cotação subiu,
e o rendimento nominal caiu. Quer dizer, houve os dois extremos. E isso você percebe aqui numa relação, professor, que foi tirada na fonte Bloomberg e da B3, numa reportagem também no site, que a gente percebe aqui o gráfico de investidores de fundos imobiliários com a Selic. Vocês vejam a correlação que ela existe. Quer dizer, veja que essa subida aqui não é orgânica. Isso é anormal, é uma anomalia do mercado. Sim. Pode ser comemorado por muita gente que é envolvida, tá? Mas isso aqui, para mim, foi perigoso. E isso me fez vender toda a minha carteira em dezembro de 2019. E é a velha história do engraxate e do pai do Kennedy, né? Exatamente. Então, veja bem, gente, olha aqui, descendo os juros em queda livre e a subida não foi... Quer dizer, foi as duas de elevador, né? CPF subiram de elevador e os juros caíram de elevador. Então, mas tem um detalhe, professor, que a gente tem que analisar o seguinte. Essa aqui é a último material da B3, onde a quantidade já está de investidores de 1.720.000, mas perceba aqui a subida, a quantidade por ano. Eu peguei a tabela aqui e fui ver a demonstração da elevação. Só que, gente, onde está a minha preocupação? É aqui, ó. Eu fiz o levantamento de dezembro de 2019 até dezembro de 2020. A pressão de entrada por CPFs, ela está cada vez menor. Veja o gráfico aqui que caiu. Tá? Outra coisa que me preocupa, tá? Esta aqui foi o último material da B3 que demonstrou a análise da evolução dos investidores de abril de 2020. É a última, tá, professor? Eu fui lá no site da B3 e ainda é a que está válida. A média do investimento em fundo imobiliário, tá, hoje está em R$6.000. Tá? Era 37 mil em 2011, 40 mil em 2015, 39 em 2015, e a média hoje está em 6 mil. Professor, isso não é um preconceito, não é nada disso. Mas esse número está consistente com o resto da Bolsa, né? Sim, sim. A ações está em 8, aqui está só em FI. Tá? No levantamento aqui, a Bolsa está em 8 mil a média. Então, eu entendo, tá, nesse olhar desse crescimento totalmente louco, para essa redução de média, você percebe que o nível de conhecimento econômico, tá, de mercado caiu demais. Sim. Tá? E a relação que eu fico me preocupado é o seguinte, essa correlação que existe, tá, dos novos CPFs, não é dos fundos imobiliários, é dos novos CPFs, como eles olham. Veja bem essa correlação. Ela está aqui agora no momento. O IFIX está alto e o IFIX está baixa. Como já aconteceu aqui, a tendência qual é? Não há nenhuma dúvida no mercado que a curva de juros ela vai começar a subir. A discussão é quando. Se é segundo semestre, se é antes, se ela vai subir muito rápido, quando ela começar a subir, vai meter a segunda, que a gente sabe que a chance é muito grande ela meter a segunda e sair correndo, entendeu? Mas tem tudo para acontecer de novo isto aqui. A queda patrimonial dos fundos imobiliários, que é a referência principal, né? Que é sempre onde se vê o P/VP, tá? E a Selic subindo. Então, com a pressão que diminuiu, com esse nível menor de qualidade e de grana nos fundos, tá? Essa troca aqui, eu vejo que a pressão de venda, de saída de CPFs para a renda fixa, ela vai acontecer. Então vai ter perda patrimonial. Eu confesso que eu não enxergava desse jeito, mas agora você colocou uma pulga na minha cueca, né?
Não se olha valor patrimonial pela Selic, certo? É por juros longos, IPCA+. Mas os CPFs novos, eles não olham dessa maneira. Eles olham o yield do mês, olham ali. Eles não estão aqui para baixar preço médio, para abaixar a oportunidade de comprar um fundo imobiliário mais barato. O Cláudio está comentando vai aqui, ser muito grande de saída. Que a curva de juros subiu. Sempre lembrar que a curva de juros ela é construída baseada em vencimentos de títulos futuros, né? Então a curva de juros ela não necessariamente está associada com os juros à vista. E o que provavelmente vai acontecer, quer dizer, a curva de juros normal ela sempre vai ser para cima, sempre, né? Mas até tem, para quem quiser entender um pouco melhor de curva de juros, vai no meu site, tem um artigo interessante lá sobre isso que explica de forma fácil. Mas quando acontece coisas que nem agora, a inclinação fica maior, esse que é o problema, né? Exatamente. Esse índice Focus é de hoje, tá? E a gente percebe aqui que a taxa Selic eles já subiram para 3,5%. Eu, como simples investidor, e já vi muita coisa, eu acho que isso aqui está muito romântico. Eu acredito em 4,5% final do ano. Mas eu só sou investidor, tá? Sim. Dando opinião. Então, mas de qualquer maneira, a discussão é como é que está a curva. Percebam, gente, que nos próximos, esse ano, e até mais no terceiro, em 2023, já está aqui, no romanticamente, 6%. Mas, se olha o valor patrimonial, tá? A precificação dos imóveis, principalmente nos imóveis, pelos os títulos de longo prazo. O certo, professor, quando você vai olhar um fundo, tá? Um fundo relativamente pequeno, você vai lá olhar os contratos. Vamos ver os vencimentos. Vamos ver como é que está a comparação com a taxa de juros. Isso aí é a didática normal. Então, existem muitos fundos que têm contratos pequenos que a pessoa deve olhar para o IPCA 2026, tá? Contrato de 5 anos, tal. Os contratos hoje, IPCA 2026, já estão em 7,16. Mas peraí, vamos voltar aqui para a imagem? A reportagem diz o quê? Que o yield médio, tá? Lembre-se, gente, que é risco-retorno. Não podemos ir para os extremos, tá? O meu está pagando 8, é alto risco. A média está em 5,09. Então, veja bem, o grande conhecedor mesmo de fundo imobiliário pensar, por que eu vou entrar, continuar com o fundo imobiliário, que a média está em 5, com risco de perda de patrimônio, não é rendimento, é patrimônio, tá? Se eu tenho uma taxa de juros com risco soberano de 7,16. E tem outro fator, Rui, tem outra coisa. Até eu estou vendo aqui, a gente tinha falado de ficar com a live em 1 hora, mas vai ser inevitável a gente avançar um pouco aqui. Não, nós vamos ter que avançar um pouquinho, não tem jeito. Até porque tem um fator aí, Rui, que você não mencionou ainda, quer dizer, além da questão da taxa de juros, tem o fator da bagunçada estrutural aí que aconteceu por conta da pandemia, que mexeu com setores que eram considerados setores infalíveis, né? Que é o caso de shopping, que é o caso de prédio corporativo, de laje corporativa, essas coisas todas, né? Quer dizer, isso pode piorar ainda um pouco um cenário, quer dizer, você junta um problema estrutural de característica de imóvel com característica de mercado, com um problema monetário, né, que é o problema de gestão de inflação e taxa de juros, né? E esse caso aqui, infelizmente, a maioria dos especialistas orientaram os seus clientes ou seus seguidores a pular para o logístico, porque é o que sofreu menos. E isso, para mim, a concepção é sinceridade. É jogar a pessoa para comprar o yield do mês. Eu orientei as pessoas que me procuraram, eu não posso orientar, eu digo orientar no bate-papo, como tem grupos, tá? Eu conversei com as pessoas, eu não orientei, eu falei, procurem esses casos que você está comprando pelo yield em corte. Pode apanhar um pouco nesse momento, tá? Pode,
Mas para o futuro, a tendência é se regularizar. Pode demorar um pouco, pode apanhar mais um pouco, mas o yield and cost eu acho que é muito mais importante para um projeto previdenciário do que o yield do mês. Quem comprou fundo logístico, que é o que sofreram menos de papéis, que foram mais resilientes, compraram os fundos mais caros. Tá? Então, mas esse mês, olha, esse ano meu yield até foi bom. Só que esquece que ano que vem o GPM vai cair, entendeu? E por aí afora. São estruturas mais complexas. Isso é um erro comum de muitos investidores, né? Quer dizer, o sujeito ele faz um plano de longo prazo, mas ele executa no curto prazo, né? Quer dizer, ele mistura a estratégia de longo prazo com curto prazo, né? E os fundos imobiliários de atípicos que têm contratos mais longos, normalmente eles devem ser avaliados com IPCA 35, tá? Que é o que está sendo negociado hoje, professor, a 8,59. Professor, o senhor acha que os incautos, as pessoas que não têm esse conhecimento, vão olhar isso? Não. Quem vai olhar isso são os institucionais ou as pessoas que têm um capital mais elevado com conhecimento mais alto, que já estão saindo. É por isso que a cotação dos fundos imobiliários caiu bastante dos últimos 2 meses. Tá? Ele caiu. Ele chegou num pico, caiu. Bom, e sem contar, eu vou voltar aqui para a tela, só pode fechar. Já acabou aqui a apresentação. Sem o risco, tá? Que nós estamos aqui no risco tributário de ser votado a cobrança de IR dos dividendos. E nos fundos imobiliários é na veia. Tá? Não adianta as pessoas tentar falar assim, mas em 2015 também já falaram isso, e não sei o quê, toda vez é isso. Mas veja bem, professor, nunca tivemos num momento tão próximo a acontecer. Porque, na minha opinião, tanto a oposição como a situação, eles querem a cobrança. Entendeu? Tanto de ações como o fundo imobiliário. Nas ações, né, tem lá uma diferença que eles querem colocar mais ou menos como juros de capital próprio e tal. Mas eles querem compensar a tributação do dividendo, aliviando a tributação dentro da empresa, o que seria uma coisa positiva. Né? Positiva. Mas nos fundos imobiliários é na veia. Na veia. Se comer 15%, na veia cai as cotações 15%. E olha, professor, não precisa nem passar. Quando sentarem para discutir, já era. Eu tenho mais material ali, mas já passou o tempo que a gente queria. Não, mas pode apresentar. Agora a gente já entrou em... Não. Eu até me proponho, se o senhor quiser, eu volto uma outra vez, mesmo não querendo aparecer mais, mas eu me proponho pela sua pessoa. E falo você topa violar o seu retiro para vir aqui mais uma vez? Pelo senhor, sim. Pelo carinho, pela consideração que eu tenho pelo Mas senhor. Se você continuar me chamando de senhor, você não volta aqui, hein? Não, mas que é professor. Eu fui criado com respeito. Eu ainda era daqueles que usava calça social, camisa engomada, calça engomada, camisa com o bordão da escola, sapato. Não, mas social. eu vou contar um negócio. O mundo mudou e a gente tem que reconhecer isso. Eu até vi aqui o outro dia, né, minha mulher comprou um shampoo. Se ele tivesse a mão aqui, eu ia até mostrar. Que a embalagem dele mostrou uma coisa assim que eu tô até hoje sem dormir por conta disso, né? Então tem a marca do shampoo e embaixo está escrito assim, co-criado com blogueiras. Está escrito exatamente isso que eu falei, né? Então eu fico lembrando assim que quando eu era criança eu vi um anúncio de shampoo na televisão e falava assim, esse produto foi criado junto com os químicos do MIT, qualquer coisa dessa, com a NASA, né? Hoje não, hoje o que dá status é ser criado por blogueira. Então, assim, professor hoje não vale nada. Professor é para você alugar e entrar vendido nele, né? Hoje o que vale é youtuber, é influenciador digital, né? Para incauto. Então
pode deixar as formalidades, não precisa me chamar de senhor, mas não, é sem que querer, é sem já querer. era. Né? Eu tenho muito assunto para falar, é RMG, alavancagem direta, o preço dos imóveis quando entram, um detalhe que praticamente ninguém fala, RMG, quando o fundo A renda tem garantida. taxa de performance, quando tem taxa de performance, isso é um crime com o cotista. É um crime. O cara paga. Não tem paga mérito 11, nenhum do gestor, né? Não, o cara paga 11 primeiro, tá? Mas só vale 10 para depois receber um aos poucos. Isso é um absurdo. Professor, mas quando o senhor quiser aí, eu abro uma sessão. Olha o Márcio Parra aqui falando assim: professor é uma das profissões mais nobres. Mas aí eu quero fazer uma pergunta, Márcio Parra. Você é o Márcio Parra que eu conheço, né? Que era vocalista, né? Ou é um homônimo? Porque eu já tive uma vida pregressa aí, né? Uma vida pregressa. Quem nunca? Quem nunca? Todo mundo tem uma história cabeluda para contar, né? O Antônio Alves está falando RMG é o troco parcelado, né? Porque não tem mérito do gestor, né? Quer dizer, o gestor não está fazendo nada. Né? Tá voltando. Né? Tá falando que é meu aluno da FIA. Porque numa das bandas que eu toquei tinha um vocalista que chamava Márcio Parra, né? Não. Você não é esse Márcio Parra, não, né? É meu aluno da FIA. Então, beleza, seja bem-vindo, estamos aí, né? Bom, professor. Acho que mas e aí, os próximos 3 anos, hein? O que acontece? Eu acho que vai ter queda patrimonial. Tá? Então, quem já está, baixo preço médio, analise se o seu fundo perder 15%, o teu preço médio está abaixo de 15% do valor de mercado de hoje. Se está, continue. Entendeu? Agora, eu que saí, eu só vou voltar quando acabar essa discussão, essa subida de juros, tá? A discussão do imposto de renda, tá? E a melhora das taxas. Isso é a minha opinião. Então 3 anos de bunda na parede, basicamente. Não tem problema nenhum, eu não estou alavancado. Tá? Até porque cada um, professor, a tese não funciona para cada um. A gente tem que analisar a idade da pessoa, a profissão dela, a renda ativa que ela tem, se ela já tem renda passiva, qual é a porcentagem de renda passiva. Não existe fórmula pronta. Para mim, eu posso esperar 2 anos, 3 anos. Até porque quem viu a live que eu fiz no Will, demonstrei que eu tive fundos que eu adiantei 33 anos de yield. Será que dá para esperar 3, professor? Sim. Então... Não, na dúvida, Tesouro Selic, sempre, né? Comprei ação nessa queda. Ou tira o dinheiro dessa porra desse país aqui. Eu fiz festa nas ações, porque as ações caíram muito mais. A pessoa me perguntou, Rui, você voltou para o fundo imobiliário? Ué, se a ação caiu muito mais, eu vou comprar fundo imobiliário? Não, eu comprei isso ação. É outra coisa, Rui, que você tocou num ponto interessante, que eu quero chamar a atenção. Agora é a minha vez de falar para os incautos, que de incauto não tem nada, né? Porque aqui no meu canal meu canal é um canal assim de nível intermediário para cima. Os iniciantes não costumam vir muito para cá. Mas é aquela coisa assim, quando a gente fala de tese de investimento, quando a gente fala de educador financeiro, quando a gente fala de uma série de coisas, às vezes as pessoas precisam ficar atentas que as pessoas investem emocionalmente naquilo que elas estão falando. Então, por exemplo, um cara que ele fez a carreira, ele fez a imagem pública dele falando sobre fundo imobiliário, ele vai ser sempre cobrado por fundo imobiliário e ele vai defender fundo imobiliário, mesmo quando o fundo imobiliário não deve ser defendido. Exatamente. Né? Porque ele casou, quer dizer, aquele cara que há 10 anos ele escreveu um livro sobre fundo imobiliário falando que era o melhor negócio do mundo, hoje se revelou, né, caso hipotético, tá? Se revelou uma coisa não boa, mas o cara continua defendendo aquilo, porque se ele não defender aquilo, vai ser jogar por fora todo o investimento que ele fez. Então, cuidado, pessoal, com a pessoal que se casa com suas próprias ideias. Né? Quer dizer, acreditar naquilo, ela quer acreditar. Não, quando eu vejo o Rui falando assim, olha, eu saí dos fundos imobiliários e fui para as ações, o que eu estou vendo é aquilo que se chama de flexibilidade cognitiva. Quer dizer, você conseguiu deixar de pensar dentro de uma caixa e pensou dentro de outra caixa.
É diferente do cara que vai se afundar naquele negócio, porque ele falou a vida inteira em fundo imobiliário, então ele casou com a ideia. Cuidado com gente que casam com as suas ideias. Eu sei que no mundo, né, às vezes é feio, as pessoas falam assim, porque a pessoa tem que ter coerência, né, porque as pessoas têm que ser firmes nas suas posições, e as pessoas mais burras que eu conheço são aquelas que são absolutamente convictas daquilo que estão falando, tá? Então, e temos que fazer uma observação, tá? Para não ficar mal explicado. Quem viu ou quem não viu, procure uma live no nosso amigo Will, que eu fiz sobre carteira ideal. Se Anderson tiver aí, bota o endereço do canal aí no chat. Os fundos imobiliários, tá? Eles deram uma surra de pau, tá? De corrente ou de pano molhado, como era antigamente, nas ações. Então, a gente não está aqui, pelo menos eu não estou falando, é um ativo muito bom, tá? Mas tem que ser analisado com frieza e com racionalidade. Tá? Vejam essa live que eu fiz, que ficou muito legal. Eu com 80 e poucos mil de fundo imobiliário, comparando com 100 e poucos de ações, tá? Só em 5 anos, deu quase 1,6 de rendimento em cima das ações. Tá? Então, prova que é uma muito boa pagadora de dividendo. Mas não é por causa disso que é o melhor rendimento do mundo, é o melhor ativo do mundo. Tem que ter sempre diversificação. De ativos, não é do ativo, é de ativos. Sim. Sempre. Bom, professor? Ó, Maria Carmen, ela fez uma pergunta daquelas lacradoras, assim, vamos continuar, no bom sentido, né? Afinal, aplicar em fundos imobiliários vale ou não vale a pena? Na sua carteira, tem que analisar. Eu não posso falar isso, professor. Eu não posso falar. Eu respondo, tá? Eu respondo. Eu digo assim, vale. É um excelente instrumento de investimento. Claro que vale. Se a pessoa não olhar para valor patrimonial, tá? Botar aquela cabeça, tem que botar a cabeça. É o meu imóvel. Comprei fundo imóvel. Porque o imóvel físico, quando você compara com o fundo imobiliário, e eu fiz uma live dessa, foi a segunda live que eu fiz no Will, tá? Comparação de imóveis físicos e fundos imobiliários, você não vê oscilação patrimonial. Você não vê, você não percebe. Ninguém fica ligando pro vizinho do prédio. Vem cá, quanto é que você pagou no teu imóvel? Ah, não, o vizinho de baixo vendeu, agora meu imóvel vale menos porque ele brigou com a mulher, entendeu? E tem que separar correndo para... Vai vender a qualquer preço. Não, o seu imóvel não vale aquilo, tá? Mas o fundo imobiliário, ele tem essa oscilação lá no home broker. Se a pessoa olhar o fundo imobiliário com aquela imagem de imóvel, esquecer valor patrimonial, entra que você tem uma perenidade muito boa comparado até com ações. Essa é a resposta. Muito bom. Vamos jantar? Vamos jantar. Então, Rui, suas considerações... Bom, você já está convidado para voltar, né? Eu sei que você está numa fase meio de ostracismo aí, mas logo a gente traz de volta. A minha função social já aconteceu. Não, eu acho que assim... E eu estou feliz. Está em discussão. Eu não tenho fundo imobiliário, eu não tenho para discutir nada mais. Eu coloquei a discussão e agora é com cotistas, especialistas, gestores. Eu acho que não vai mudar nada não, professor. Não fala para ninguém, não. Eu acho que não vai mudar. Mas só essa discussão, ela já abriu a mente de muita gente. Bom, se serve de consolo, aqui entre nós, que só eu, você e 180 pessoas que estão online nesse momento nos ouçam. Mas eu estou há mais de 10 anos em educação financeira, ralando pra cacete, e não vejo nada melhorar. Essa merda só piora, as pessoas estão cada vez piores. Então, assim, é melhor a gente não ter expectativa de nada, né? E eu acho assim, essa live, que nem a gente fez hoje, deu certo, com certeza. O pessoal está botando feedbacks muito positivos aqui. Fico feliz. E eu vou te tirar da toca para uma segunda live, e vai dar certo de novo exatamente porque não vai ser uma live de ficar esculhambando. Gente, olha aqui a lista. Olha a lista de coisa que eu anotei. Vou guardar ela desse jeito. Quem não está no meu grupo, o Investidor Cético no Telegram, vai para lá agora. Vai agora, senão vocês vão queimar nas profundezas dos infernos.
Quem não está inscrito no canal, se inscreve já, senão eu vou jogar a maldição aí, e aí vai, aquilo que vocês acham que nunca cai, vai cair amanhã, né? As mulheres também, tá? Todo mundo. Então, se inscrevam no canal, deem like nesse negócio aí, vejam o meu grupo lá, né? Grupo de alto nível. Rui já está convidado para uma segunda incursão aqui por essas paradas aqui. E, Rui, quero te agradecer imensamente por você quebrar o seu voto de silêncio aqui e vir para cá, né? Eu vim pela confiança. Eu só venho para quem eu acho que é alinhado com o investidor. O senhor é alinhado e eu estou aqui. É isso aí. Então, pessoal, obrigado a todo mundo pela presença, obrigado pelo pessoal do grupo, a torcida organizada do Rui aqui, que forçou para ele vir aqui agora. E é isso aí, pessoal. Boa semana para todo mundo. Rui, mais uma vez, brigadão aí pela presença. Boa noite. Segunda-feira tem live. Lembrando, a segunda semana que vem é com o Barci Neto, tá? Então, todo o pessoal aí que vier na live já prepara aquelas perguntas escabrosas. Não façam perguntas óbvias, tá? Da sua família, mimimi. Quer dizer, nós estamos trazendo um cara com 30 anos de mercado, eu quero que vocês preguem ele na parede, tá? Então já comecem a fazer perguntas aí que sejam realmente importantes, tá? Não vem transformar meu canal na revista Caras aqui, que eu boto vocês para correr daqui. Pessoal, um abraço para todo mundo. Rui, um abraço para você, para a sogra, para todo mundo. E vamos em frente. Falou, pessoal. Valeu.